paz, meus amados, bom dia, seja bem-vindo ao nosso devocional. Saiba que este é o momento que Deus reservou para entregar uma palavra aos nossos corações. Sempre Deus tem resposta. Se nós precisamos de uma cura, Deus tem a palavra. Se nós precisamos de uma transformação, Deus tem a palavra. Se nós precisamos de crescimento espiritual, Deus tem a palavra. E se nós precisamos ou queremos ter sucesso, prosperidade, êxito em nossa vida, Deus também tem a palavra. Por isso é tão gratificante nós, a cada momento, a cada amanhecer, abrir a nossa Sagrada Escritura e ver a palavra que Deus tem, que é direcionada aos nossos corações. E hoje a palavra que Deus tem para nós está em Josué 1:9, muito conhecido. Só que Josué 1:9 é um versículo inspirador e ele diz para cada um de nós neste momento: não te mandei eu ser forte, ser corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Você recebe essa palavra nessa manhã? Você recebe como um direcionamento para a tua vida, no empreendimento, no estudo, na família, em tudo que você quer fazer? Receba essa palavra de Deus. Aqui nós podemos observar as atitudes que Deus queria que Josué tivesse antes de entrar na terra de Canaã. Em essência, aqui Deus diz a Josué para fazer exatamente o seguinte: seja forte, não temas e aceite a garantia. Qual era a garantia? O Senhor é contigo por onde quer que andares. É preciso que cada um de nós conheça essa fórmula de Deus para o sucesso espiritual, para o sucesso profissional, para o sucesso emocional, para o sucesso em todas as áreas da nossa vida. E assim foi dada a Josué. E então que eu e você também sejamos capazes de aplicar esses princípios em nossas vidas, para que nós possamos ter sucesso em nossa caminhada cristã, em nossa vida, a cada dia, em cada momento. Se nós olharmos o contexto geral, nós vamos ver que ali foi um tempo de incertezas para Israel. Moisés tinha acabado de morrer, foi enterrado no Monte Pisga. E Josué ali naquele momento tinha acabado de assumir as rédeas da liderança em Israel. Ele deveria liderar os filhos de Israel através da terra prometida. A quem ele iria recorrer? Se o seu mestre havia falecido, o que ele diria ao povo? Onde ele iria primeiro? Deve ter havido 1 milhão de perguntas que estavam passando por sua mente, exatamente como nós quando enfrentamos um desafio. Então, Deus fala diretamente a Josué. E ele fala a Josué para que atravesse o Jordão e reivindique a terra que Deus havia dado a eles. Ele diz a Josué para observar a lei e guardar fielmente. Então ele lhe diz: seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime. O Senhor teu Deus estará contigo onde quer que você for. Em essência aqui, Deus está dando a Josué as chaves para o sucesso na sua caminhada com o povo. E se desejamos ser bem-sucedidos espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente, devemos, em primeiro lugar, ser forte e corajoso. Na nossa vida também passamos por momentos de transição, de desafios, de incertezas que exigem muita coragem. Queridos, às vezes nós somos chamados a assumir responsabilidades muito maiores,
ou então a sair da nossa zona de conforto. Então, se nós abrimos aqui em Josué, essa passagem nos lembra que Deus, Ele que nos equipa, Ele que nos encoraja, Ele que nos capacita e que a sua presença fiel nos acompanha em cada passo dessa jornada. Amados, essa promessa de Josué 1:9 não é apenas para Josué, não é apenas uma palavra do Antigo Testamento, mas esta é uma palavra para todos aqueles que seguem a Deus e enfrentam as batalhas da vida com fé. Não importa a situação que você está passando hoje, você precisa lembrar que Deus está no controle de tudo. Se Deus não dirigir e administrar essa situação, seja de problema no casamento, seja de algo na tua saúde que está tirando a tua paz, seja algo na área financeira, espiritual, emocional, lá no teu emprego, se Deus não mexer, estruturar, nós não podemos fazer nada. Deus diz a Josué, Deus diz a você, seja forte. Deus também disse a Josué, seja corajoso. Eu preciso de um homem, de uma mulher que diante dessa situação seja forte, seja corajoso, creia em minhas palavras, creia nas minhas promessas, creia que eu jamais vos abandonarei, jamais vos desampararei. Aleluia! Coragem era algo que ele precisava para enfrentar os inimigos. Coragem é algo que eu e você precisamos para enfrentar os desafios do dia a dia. Aquelas situações que surgem inesperadamente, nós precisamos coragem. Coragem, força que vem do alto. Aleluia. Força é o que Josué precisava para motivar os seus amigos, todo aquele povo de Israel a enfrentar essa caminhada. Queridos, ele precisaria de ambos para ter sucesso em liderar aquele povo, todos aqueles filhos de Israel para a terra de Canaã. E como cristãos, nós precisamos ser corajosos. Coragem é uma qualidade de alguém que é corajoso, que é ousado em circunstâncias totalmente adversas. Queridos, eu e você neste mundo, nós precisamos ser ousados, bravos, corajosos para falar a verdade diante de toda a oposição que se levanta. Os apóstolos oravam assim, como diz em Atos no capítulo 4, e agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a ousadia. É assim que precisamos orar. Deus, concede-nos força, concede-nos coragem, diante de todos os desafios, diante das ameaças, diante de tudo que se levanta em nossa vida. Queridos, por isso que Deus está querendo nos transmitir neste momento, é que eu e você precisamos ter uma confiança inabalável em Deus para enfrentar os desafios com determinação, sem retroceder, sem reclamar e sem duvidar. É a força que vem do Senhor que nos capacita a permanecer firmes quando o caminho se torna difícil. Quando parece que tudo está desmoronando, quando parece que é o fim, é o Senhor que nos capacita a permanecer de pé. Essa é uma força que não é apenas física, mas é espiritual, emocional. Ela é sustentada pela nossa confiança em Deus. E nós sabemos, quando nós estudamos a vida de Paulo, que frequentemente ele pedia orações em seu nome para que ele pudesse falar a todos os países e os lugares onde ele fosse, com ousadia e coragem. E nós podemos ver em Efésios também, ele pede oração pelos outros.
E a palavra nos diz: e em meu nome que me seja dada a palavra, abrindo a boca para tornar conhecido com ousadia o mistério do evangelho, do qual sou embaixador acorrentado, para que nele eu possa falar com ousadia, como eu devo falar. Que Deus nos oriente exatamente como eu e você devemos proceder. Também precisamos ter força como cristãos para viver fielmente, segundo a palavra de Deus, segundo os princípios de Deus, e encorajar os nossos irmãos. Quando alguém está fraco, que eu e você possamos ser a âncora que vai levantar, que vai sustentar, que vai levantar aquele que está mais fraco. Efésios 6 declara: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Usar toda a armadura de Deus. Isso vai nos ajudar a ser fortes. Cingir nossos lombos com a verdade. Usar a couraça da justiça. Em nossos pés a preparação para o evangelho. O escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que estejam em todo o tempo, nos fortalecendo, nos ajudando a ser fortes, nos fazendo mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando eu e você temos a força de Cristo, quando estamos em Cristo, nós podemos fazer qualquer coisa, porque é Ele que nos fortalece. Não é uma força que vem de nós, das nossas habilidades, dos nossos dons ou da força do nosso braço, mas é de Cristo que vem aquilo que nos fortalece. Por isso, meus amados, a palavra ela nos aconselha que nós adotemos o autocontrole, um espírito indomável, com uma confiança imperturbável. Irmão, irmã, não tema. A palavra diz aqui: não temas nem te espantes. Então não tema. Porque quando você teme, o teu coração é tomado de ansiedade. E a ansiedade só atrapalha. Seja diante de uma doença, diante de um julgamento, diante de uma situação que você precisa resolver, ela perturba a tua mente, é uma preocupação com coisas sobre as quais nós não temos controle. Então a ansiedade, ela não nos ajuda, porque ela vai nos levar ao medo, à insegurança, à consternação. Deus disse a Josué para ele não ter medo e não ficar desanimado. Quando tivermos esse tipo de medo, que a ansiedade toma conta do nosso ser, nós vamos deixar de agir. Nós ficaremos paralisados, medrosos, inertes. E então, como cristãos, a palavra de Deus nos adverte que eu e você precisamos evitar as ansiedades. Porque a palavra do Senhor nos diz em Mateus, no capítulo 6, claramente a palavra do Senhor nos diz ali, Jesus nos diz para nós não ficarmos ansiosos por comida, roupa, abrigo, mas em vez disso ele nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E Paulo fala algo muito semelhante. Ele escreve em Filipenses 4:6: em nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração, pela súplica e com ações de graças, os vossos pedidos sejam apresentados a Deus. Oh, aleluia! O mais Ele cuida, no mais Ele guarda. Porque a palavra do Senhor também nos diz em Mateus 10, e não temais aqueles que matam o corpo, porque eles não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode vos fazer perecer no inferno,
tanto a alma como o corpo. É clara essa palavra. Então, como cristãos, nós não devemos temer o que os outros homens podem fazer contra nós. Nós devemos honrar a Deus, seguir os seus princípios, fazer o que manda a sua palavra. A palavra do Senhor também nos diz em Hebreus, para que com boa coragem digamos, o Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que o homem poderá fazer comigo, se estou no centro da vontade de Deus. Não há nada que possa algum homem fazer para que eu pereça. Aleluia, aleluia. A palavra também nos reforça em 1 Pedro, mas ainda que padecereis por causa da justiça, bem-aventurados sois, e não temais o seu temor, nem vos perturbeis. Se somos perseguidos, ameaçados, xingados por causa do Evangelho, por causa da justiça de Deus, sejamos alegres. Não tememos, não fiquemos perturbados, porque Jesus passou isso, os seus discípulos passaram por isso. É isso que o inimigo quer nos fazer parar, para que nós desistimos de anunciar a palavra, para que nós esquecemos de anunciar a justiça, o amor e a misericórdia de Deus. Ele quer nos parar. Mas quando por causa disso somos perseguidos, fiquemos alegres, porque estamos cumprindo a nossa missão. E Deus é amor. Ele nos guarda, nos protege, e a sua palavra nos diz em 1 João, não há medo no amor, mas o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo traz castigo, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo ainda não está totalmente confiante no Senhor. Então a palavra nos diz, para nós aceitarmos essa garantia de que Deus estará sempre conosco. Deus disse que estaria com Josué aonde quer que ele fosse. Que grande segurança saber que Deus está do nosso lado. Que grande segurança saber que Deus está cuidando de cada situação em que nós estamos envolvidos. Tá difícil? Tá, mas Deus não te abandonou. Você está confuso? Você está com o coração apertado? Mas Deus não te abandonou. O Criador, o governante do universo, o Todo-Poderoso, Ele está aqui. Ele está aí com você em todo momento. E Ele estará te acompanhando. Tudo que você tiver que passar, então não tema. Se você tiver que entrar lá no fórum, Deus está contigo. Se você tiver que entrar lá na tua empresa, Deus está contigo. Se você tiver que entrar lá na sala de cirurgia, Deus está contigo. Ou no consultório médico, ou no laboratório de exames, ou o lugar onde Deus te enviar, Ele está contigo. Josué poderia ter mais certeza do que isso? Jesus deu a seus discípulos a mesma garantia. E hoje Ele dá a mesma garantia a cada um de nós. Em Mateus 28, Jesus prometeu que estaria com eles até o fim dos tempos. E Ele diz para cada um de nós que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então nós podemos nos apegar na palavra que está em João 14. Se alguém que me ama guardará as minhas palavras,
e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ele está te encorajando a viver na presença de Deus. Assim como as igrejas do primeiro século todas foram encorajadas a viver na presença de Deus, assim como as igrejas de hoje são encorajadas a viver na presença de Deus, eu e você somos encorajados a viver na presença de Deus todos os dias. E a palavra nos diz em Filipenses: as coisas que aprendestes, que recebestes, que ouvistes e viste em mim, essas coisas fazem, e o Deus de paz estará com vocês. Você ainda tem dúvida diante de todas essas promessas de que Deus está com você? Por isso nós precisamos aceitar essa garantia de Deus que Ele estará conosco e nos ocuparmos em fazer a sua vontade em nossas vidas, independentemente do que vier em nosso caminho. Amados, a confiança na presença de Deus, ela é construída por meio de um relacionamento contínuo, íntimo, profundo com Ele. Amados, não é só no culto do domingo, do sábado. Nós precisamos cultivar esse relacionamento diariamente, buscando a sua face em oração e estudando a palavra, nos aprofundando, meditando em sua palavra. À medida que mais nós conhecemos a Deus e entendemos a sua fidelidade, a sua bondade, o seu amor, então a nossa confiança nele cresce e somos fortalecidos para enfrentar qualquer adversidade. Você recebe essa palavra? Você consegue, a partir de todas essas promessas, acalmar o teu coração e entender, saber e declarar que Deus jamais te abandonará, Ele nunca te desamparará e Ele irá contigo por onde quer que tu fores. Amém?